Galera, vou mostrar pra vocês o que eu já aprontei aqui hoje, ó. Acompanha comigo aí pra vocês verem. Aí, galera, ó. Já cavei essa palmeira aqui, ó. Isso aqui é a tal da Oxitonha, meu povo. Essa palmeira aqui, galera, nós fizemos um pedido dela pra um cliente, veio do Mato Grosso. Essa daqui, essa dali, ó. 4 palmeiras, meu povo. Aqui, ó. Essa outra aqui, ó. Essa outra aqui, meu povo. Aí quando chegou aqui não veio no tamanho certo. Veio errado, sabe? Aí nós tivemos que plantar elas aqui. Aí fez pedido de mais 4 pro cliente de novo, do tamanho que ele quer. Aí essa daqui, meu povo, acabou de vender ela. Aí agora já arranquei ela aqui, já cavei ela já, ó, do jeito já. Aí esperar o muco vir pegar ela aqui pra nós plantar ela no condomínio ali. É isso aí, meu povo. Acompanha pro próximo vídeo aí, ó, que eu vou fazer outro vídeo aí de nós carregando ela e plantando lá no condomínio. Papai do céu abençoe cada um grandiosamente lá, não pode de cá.